O seu filho é católico, mas na escola, durante a aula de religião, a professora defende outra crença, como evangélica ou espírita, por exemplo. Uma situação polêmica, mas que está prevista em lei. É o chamado ensino confessional. No Rio de Janeiro, o assunto gerou tanta discussão que acabou chegando à justiça. Na mesma escola ou até na mesma sala de aula, estudantes de várias crenças. Eu sou evangélica. Sou testemunha de Jeová. Católica. Já a professora de religião se declara evangélica e tem carta branca para ensinar tudo o que acredita. Os professores adotam uma determinada religião. Eles divulgam os dogmas, as ideias de uma determinada religião. É o chamado ensino religioso confessional, que por lei deve ser oferecido em todas as escolas estaduais do Rio de Janeiro. Pela regra, um colégio como este deveria ter professores suficientes para atender todas as religiões. Se formam turmas com professores católicos, alunos católicos, professores protestantes, alunos protestantes, professores da religião afro-brasileira e alunos da religião afro-brasileira. Só que na prática essa lógica não funciona. Apesar do ensino religioso ser previsto em lei, dos 1.487 colégios estaduais do Rio, só 642 oferecem a disciplina. E cada unidade escolar tem um professor e não vários como prevê a norma estadual. O resultado é que o estudante tem apenas uma opção: aprender sobre a crença de quem ensina. Se ele tem formação evangélica, o ensino religioso vai ser oferecido com a vertente evangélica. Ninguém é obrigado a assistir às aulas. A lei prevê que o tempo vago seja substituído por oficinas, mas nem todos os colégios oferecem essa alternativa. E não são poucos os alunos que se recusam a assistir às aulas. Um levantamento da Secretaria de Educação revelou que dos 441 estudantes desta escola, apenas 27 querem ter ensino religioso. 414 dispensaram a disciplina. Acabou ocupando um espaço que a gente precisa de N matérias, principalmente no ensino médio, precisa de N matérias que às vezes a gente não tem. Aí acaba encaixando o ensino religioso, que não é uma coisa muito necessária. Gostaria de ser uma pessoa que não tivesse uma religião definida para dar aula, assim, para defender uma religião em si, mas sim, às vezes, para falar sobre as religiões. Robson pensa diferente. Ele foi um dos poucos que optaram por assistir às aulas. Eu acho importante porque as pessoas estão muito longe de Deus, sabe? Então qualquer assunto relacionado a Deus, né, no ambiente escolar, eu acho que é importante. É o que também defende a Igreja Católica. O objetivo do ensino religioso confessional e plural é ajudar as crianças e os jovens a responder às grandes perguntas da vida sobre o significado da existência, o porquê da dor, o porquê da morte, o porquê da justiça, os valores fundamentais. Mas para este teólogo que defende a extinção da disciplina, o objetivo não é alcançado. E o pior, pode ter efeito contrário. Isso porque apenas 3 crenças predominam entre os professores: o catolicismo, o protestantismo e o judaísmo. Você não dá vez e nem voz às minorias. E é uma forma de discriminar, é uma forma preconceituosa, e o Estado, ao invés de estar promovendo a unificação, ele está promovendo divisões dentro da própria unidade escolar. A discussão chegou à Justiça Federal. A Procuradoria-Geral da República quer acabar com a lei que regulamenta o ensino confessional nas escolas estaduais. Nós entendemos que isso é incompatível com o princípio constitucional do Estado laico, que determina a neutralidade do Estado em matéria religiosa. A Igreja Católica rebate. Argumenta que os jovens têm o direito de expressar a sua fé na escola e que, apesar de laico, o Estado é obrigado a valorizar as crenças do povo. Para o coordenador da Pastoral do Ensino, é fundamental que professor e aluno tenham a mesma religião. Então, um professor que não é do teu credo, é inevitável que influencie, sobretudo como acontece no Brasil, que a formação nas escolas, nas universidades públicas, é uma formação muito crítica em relação ao fenômeno religioso. O considera inútil ou muitas vezes objeto de domínio, de dominação e de repressão. A Justiça ainda não julgou o pedido do Ministério Público Federal. Mas seja qual for o resultado, o importante é ter a consciência de que a educação na escola deve, antes de tudo, agregar conhecimento
e valores. A função da escola é de desenvolver plenamente a busca do significado. Porque somente se a criança, o jovem e também o adulto tem um significado na vida, ele sabe respeitar a sua pessoa. O grande desafio nosso hoje, mais do que viver, é conviver. É conviver com as diferenças.